Um bom dia a todos, aqui é o professor Francisco, do canal Matemática Descomplicada. Hoje nós vamos para a nossa aula 17, Gráficos de Equações do Primeiro Grau, segunda parte do nosso curso de Matemática Básica. Então nós vamos fazer um panorama dos tipos de gráficos mais comuns que existem e depois vamos entrar nos gráficos realmente que nos interessam. Então aqui nós temos aqui os gráficos de colunas. O que seria o gráfico de colunas? Eles representam, no caso aqui deste exemplo, de vendas e unidades. Unidades, peças, enfim, o produto que está sendo à venda. Então ele coloca aqui, por exemplo, no mês de janeiro, 20 peças vendidas, mês de fevereiro, 40, mês de maio, 30 e poucos, mais ou menos, e assim por diante. Então ele representa cada mês a quantidade de peças ou de produtos que foram vendidos. Ele não é um gráfico contínuo. Por exemplo, entre o mês de janeiro e fevereiro, ele só dá o final do mês, quantas peças foram, no caso, vendidas. Esse gráfico aqui é muito usado em economia e nós vemos todos os dias nos jornais o comportamento de economia, como que está acontecendo, mês a mês, a quantidade, no caso de produto, no nosso exemplo aqui de vendas. Aqui nós temos um gráfico de linhas, que ele também representa, no caso de vendas aqui, o mês de janeiro, ele vendeu 20 peças, o mês de fevereiro, aqui temos um ponto aqui, 40, o mês de março, 30 e poucos, o mês de abril e assim por diante. Então, cada ponto desse aqui é a quantidade de vendas. Tá? Ele não segue uma linearidade, ele apenas liga este ponto a esse ponto e assim por diante. É semelhante a esse gráfico aqui, no caso, o gráfico de colunas. E nós temos também o gráfico, no caso, o gráfico de barras. Então, esse gráfico de barra, ele representa, não no sentido vertical, mas no sentido horizontal, referente ao mês de dezembro, quantidade de peças, no caso de vendas aqui, foram 50, o mês de novembro, deu aqui um torno de 70, e assim mês a mês. Só que ele representa, no caso aqui, no sentido horizontal, enquanto que o outro de colunas representa no sentido vertical. Também temos aqui o gráfico que se chama o gráfico de rosca. Então aqui tem um exemplo que ele está fazendo com relação à alimentação, por exemplo. Então a área toda desse gráfico aqui de rosca representa 100%. Então desse 100%, no caso aqui seria a despesa do que uma família teve, 30%, essa parte azul, 35% no caso, representa os gastos da casa. Esse azul mais claro, lazer e extras, 10%. Aqui, esse azul aqui, educação, foi um gasto 15%. Transporte, nesse amarelo mais forte aqui, 5%. Saúde e beleza, 10%. E alimentação, 25%. Então, tudo isso aqui faz um total de 100%. Então, ele é distribuído em cores numa formatação aqui que se chama gráfico de rosca. Aqui nós temos um gráfico chamado de pizza. É semelhante ao de rosca, só que ele usa toda a área, no caso do círculo aqui, onde nós temos aqui 100%, 13,4 refere-se a um determinado produto, 10,7 ao outro, 6, 5, 35, 28, perfazendo um total de 100%. Esse gráfico aqui é muito utilizado, principalmente no YouTube, inclusive no YouTube, para definir que tipo de pessoas estão assistindo os vídeos, qual o percentual, qual o país que está assistindo ou visualizou o vídeo. Então é representado, eles fazem essa representação através desse gráfico que se chama o gráfico de pizza. Então aqui nós vamos agora entrar na parte de gráficos
cartesiano, que é o que nós vamos aplicar no nosso estudo aqui de funções de primeiro grau. Então, gráfico de uma função afim. Quando o domínio de uma função afim é o conjunto, aqui é dos números reais, o gráfico do plano cartesiano é uma reta. O gráfico pode ser constituído atribuindo-se valores à variável independente x. Então aqui nós temos um gráfico cartesiano. Então nós vamos ver com detalhes aqui. No momento nós vamos identificar que isso é uma função do primeiro grau, onde y igual a f de x pode se representar y ou f de x, que é a mesma coisa. F de x significa que é uma função na variável x. Então nós temos a vezes x, né, ax mais b, onde o x é a nossa variável independente. Isto é, ela assume qualquer valores no conjunto dos números reais. Consequentemente, vai dar um valor à variável y ou à variável x. Então aqui nós vamos, no momento, só observar que, por exemplo, uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Agora, essa reta pode ter essa inclinação ou essa inclinação, ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente ou ela pode ser constante. O que define uma em relação à outra? É a nossa constante que multiplica o x, que é o a. Então, para a maior que zero, é uma função crescente. É esse caso aqui dessa função crescente. Então, ela tem essa inclinação aqui. Para a menor que x, isso é, para a negativo, aqui, ela vai ter uma função decrescente e vai ter esta fórmula aqui, esta forma. Para a igual a zero, a função é constante. Isto é, a igual a zero, y, o f de x vai ser igual a b, onde esse valor aqui é o valor de b. Ok? Então, inicialmente, nós estamos só dando uma passada por aqui. Agora vamos ver a nossa função afim. Denomina-se função afim toda função real y igual a f de x, cuja lei de formação é da forma, como nós vimos anteriormente, y igual a f de x igual a ax mais b, onde a é diferente de zero, onde a e b pertencem aos números reais. Então aqui nós estamos vamos fazer uns exemplos, apenas para identificar quem é a e quem é b. Então nós temos aqui y igual a f de x igual a 2x mais 3. Quem é o nosso a? 2. Quem é o nosso b? 3. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau, onde a é maior que zero. Então ele vai ter aquele comportamento, aquela inclinação crescente, como nós vimos anteriormente. Y igual a f de x menos 2x, a é menos 2, b igual a zero, não tem b. Então, o a é menor que zero, nós temos uma função decrescente. Daí, y igual a f de x menos 3x menos 1. O nosso a é menos 3, o nosso b é menos 1. Também o a é negativo. Então, vamos ter uma função da forma do gráfico anterior, uma forma decrescente. E y igual a f de x igual a menos 21. O a é zero, não temos o a, e o b é igual a 21. Então, uma função onde o a é igual a zero é uma função constante, como nós vimos anteriormente. Na próxima aula, pessoal, nós vamos ver as funções do primeiro grau e os seus respectivos gráficos, com as suas inclinações. Ok? Até a próxima aula. Obrigado a todos. Se gostou, clique em gostei. Inscrevam-se no canal e até a próxima aula.